Eu amo a vibe baixo orçamento que esse podcast tem. Boa noite, amigos. No caso, boa noite pra quem tá assistindo de noite, pra quem tá vendo de dia, bom dia, pra quem tá vendo de tarde, boa tarde. Ahn, Esse vai ser mais um episódio de Zona de Conforto que não foi planejado e acho que vai ser meio que sempre assim, tá? Eu tô falando muito perto da saída de áudio. Acho que assim tá melhor. Um dos meus erros dos outros episódios foi que eu falava muito perto, daí saía assim. Enfim, ahn, esse é mais um episódio que eu não planejei e que deu na telha de fazer. E novamente, eu acho que a estética desse podcast é baixo orçamento e cabelo feio. Porque meu cabelo tá muito sujo, tá muito feio. E eu sempre tô com touca. Aliás, no segundo episódio eu não tô. Então. Ah, inclusive isso aqui na minha mão, ó, não é sujeira, porque eu sou relaxado, tá? Tá assim porque eu tava mexendo com cerâmica, tava pintando cerâmica. Porque, enfim, quero fazer coisas legais. Então, se você quiser saber por que exatamente, eu vou deixar meu Instagram aí. Se eu não me engano, no meu perfil tem também o link. Mas é isso. Ainda não tem nada pronto, mas talvez quando esse episódio vá pro ar, que não vai estar pronto ainda, na verdade, que eu vou postar ele hoje, tô gravando hoje. Aliás, é dia 24 de setembro de 2025. Eu vou postar ele ainda hoje. Eu vim trazer algumas atualizações da minha vida, porque, querendo ou não, eu meio que postei 2 episódios 5 meses atrás e sumi completamente da existência da internet, do meu podcast, mas por motivos de. Eu tô com muito medo disso aqui não tá gravando, peraí. Por motivos de. Assim que. Se eu não me engano, faz 5 meses já? Acho que não. Tá, eu gravei 2 episódios e. Deve fazer uns 4 meses que eu não posto mais nenhum, eu não postei mais nada. E. Ah, vocês perceberam que a câmera tá bem diferente? A câmera não vai me deixar mais branco. E o áudio tá a mesma coisa, porque eu tô usando o mesmo celular que eu usava pra fazer o áudio. Mas a câmera mudou, tá? É um outro celular agora. Que a gente não tá tendo todo esse orçamento pra fazer com uma câmera e tal. Mas enfim, voltando ao assunto do meu sumiço, foi porque, gente, hiperfoco, tá? E por mais que pra mim seja algo terapêutico e que eu goste de fazer sem uma pretensão, assim, muito específica, por mais que eu goste de fazer e quero que as pessoas gostem de fazer, então, no caso, tem uma pretensão, né? Eu tinha medo, sei lá. Ainda mais que nesse semestre da faculdade, a gente. Não, nesse semestre da faculdade, tá tudo um caos. Tá tudo um caos, está tudo um caos. Ah, olha meu cabelo. Não, falando em caos, calma aí, vocês vão entender. Ele meio que. Pra falar da faculdade, eu preciso voltar do começo. Então vamos lá. Eu sumi porque eu fui um pouco negligente mesmo com esse podcast. Eu me senti um pouco com medo de ser julgado, mas eu tinha esquecido que eu não ligo pra isso, né? Então eu voltei. Eu também, um mês mais ou menos do primeiro episódio, eu comecei a trabalhar. Eu lembro que uma das minhas reclamações do episódio piloto é que eu tava me sentindo muito miserável e desprezível. Gente, eu usei essas palavras pra falar sobre mim. E eu não tô me sentindo mais assim. Nada a ver com isso mais. Eu sou outra pessoa. Nem tanto também. E aconteceram muitas coisas. Primeiro, que um mês depois do episódio piloto sair, eu acho que tem isso, né, mais ou menos. Eu comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar e era um emprego que tirava muito tempo meu. Eu não tinha tempo pra fazer muitas coisas da faculdade, da maneira como eu gosto. E eu também não tinha tempo pra fazer coisas no sentido internet e fazer episódios novos. Tudo bem que às vezes eu tinha assim, gente, não vou mentir. Só no tempo que eu tinha livre, eu sentia vontade, porque eu tava sempre cansado, com sono. Ou, sei lá, minha cabeça tava toda fodida de pensamento. Não. Meu Deus do céu. Tem que deixar contexto, né? Não pensamentos terríveis, mas de pensamento de, meu Deus, eu preciso dormir. Eu preciso assistir alguma coisa, eu preciso fazer coisa da minha vida.
que não precisa pensar muito, sabe? E por mais que eu diga que esse podcast não é pensado e tal, eu sempre tenho uma pretensão, né? Mas tá, comecei a trabalhar nesse emprego, fiquei lá por 3 meses e era um emprego que não era na minha área. Novamente, eu faço comunicação social, eu faço publicidade e propaganda e eu tava trabalhando como secretário pra uma cerimonialista. Aí tava tudo ok, só que tava tirando muito do meu tempo e eu não tava conseguindo focar nas coisas e não tava trabalhando na minha área, como eu disse, né? E aí foi cansando. Então eu saí tem mais ou menos umas 2, 3 semanas, mas eu já consegui um emprego novo. Eu não posso falar muito sobre ele ainda, porque ainda é algo novo. E eu preciso ficar em silêncio no momento. Mas é bem legal, eu tô bem esperançoso. E eu espero que dê tudo certo. Já deu tudo certo. Nesse meio tempo também entraram muitas coisas novas na faculdade. Esse semestre tá sendo bem puxado. Tá tendo trabalho. É porque eu acho que é menor. Tá tendo trabalho que o professor fala em uma semana e a gente tem que entregar na próxima. Ou falando em um dia, a gente tem que entregar no outro e levar ideias. Então, isso é um dos motivos de eu estar cansado, né? Daquele trabalho, porque é um trabalho que exigia muito do meu cérebro. Eu era basicamente o cérebro dessa pessoa. E eu tinha que caber no meu cérebro, o cérebro dela, o cérebro da empresa e o cérebro da faculdade. E era algo que não tava dando certo pra mim. Eu tava ficando muito ruim. Inclusive, quando o meu primeiro médico que eu passei fez uma biópsia comigo e tal, ele falou que era uma doença que ele não sabia ainda, não tinha um motivo exato, não sabia o que era exatamente, mas que poderia ser, e provavelmente era causa de algum estresse que eu passei na minha vida, um período difícil, e meu corpo se revoltou contra ele mesmo, tipo, se voltou contra ele mesmo, me causando essa doença aí. Tá, eu tava tipo assim, beleza. Eu não tô mais em guerra com o meu corpo, eu tô super bem da cabeça, e agora vai dar tudo certo. Mas começou a piorar, tipo, ela melhorou bastante, e depois começou a piorar. Então eu procurei outro dermatologista, e aqui na cidade não tem muitos, né? Porque é uma cidade, entre aspas, pequena. Na verdade não é tão pequena mais. Não, só não tem mesmo. E a gente fez uma outra biópsia, dessa vez ele tirou um pedaço da minha pele, tipo, gente, ele deixou um rombo na minha pele, nas minhas costas. E inclusive eu tenho um dos pontos comigo até hoje, porque ele quis ficar um pouco mais do que os outros. E esse médico me disse um diagnóstico, ele me diagnosticou com essa doença aí. E ele disse que tem tratamento, mas é uma doença que, por exemplo, em períodos de estresse ou de ansiedade, ou quando eu tô muito nervoso, ela vai aparecer, e às vezes nem por isso, às vezes ela vai ficar um tempo comigo, depois ela vai sumir, às vezes ela vai aparecer novamente, e em outras partes do corpo também. Não é uma doença contagiosa, não é um fungo, não é uma bactéria. Tipo, ela tá ali só. Ela tá ali. Ela não é transmissível. Ela não é transmissível nem pra mim, tipo, se eu coçar onde tem, que no caso das minhas costas, e coçar em outro lugar do meu corpo, ela não vai, tipo, ir pra esse lugar automaticamente. Não é assim que funciona. E muito menos com outras pessoas, isso não acontece. É uma doença que o próprio corpo começa, ele decide, vou querer complicar a vida desse pobre fudido estudante de publicidade e propaganda gay. E meio que foram meses longos que eu fiquei fora daqui, só que pra mim passou tão rápido que eu tô um pouco extasiado ainda. Eu ainda tô um pouco, sabe, zonzo. Não faz sentido que passou tão rápido assim e que eu sumi por tanto tempo. Eu assisti uns cortes antigos, eu senti que eu mudei tanto. Eu vi que a câmera me deixava completamente branco, a câmera me deixava completamente pálido. Eu soprava muito no celular, o que eu não posso dizer que eu não tô fazendo agora, porque eu tô tentando deixar longe, mas eu não sei como vai funcionar, né? Vamos ver. E é isso. Acho que eu não comecei nada tão novo ainda. E na faculdade é isso, tá sendo correria, trabalho atrás de trabalho. É, eu espero que a gente tenha ganhado um dos trabalhos bem legais que a gente teve em uma matéria de merchandising.
que a gente fez o Café do Poeta, que foi um café inspirado em Manuel de Barros. Foi um trabalho que eu tô bem orgulhoso de ter feito, tá muito lindo mesmo. E eu tô bem esperançoso também. Tem mais trabalho que vai vir por aí. Eu acabei de sair de uma semana de provas. Hoje é terça-feira. Ontem foi. Fui pra faculdade ontem? Fui. Ontem, inclusive, gravei um episódio de podcast na sala de podcast da faculdade. A gente tá tendo uma matéria de podcast, então essa foi uma das minhas inseguranças também, de, meu Deus. Não quero. Toda vez que o professor citava a palavra podcast na aula, eu tinha calafrios, porque... Eu não sei, eu sou meio sistemático, sei lá. Ninguém nem... Não, vocês ligam sim, né? Mas eu digo, ninguém sabe desse podcast. Eu não devia ter vergonha ou medo. E não é nem por conta de onde eu tô e da câmera e tal. É só porque eu me sentia meio... Eu não quero que ninguém me veja. É literalmente zona de conforto o nome do meu podcast. Eu não quero ser que sair dela. Eu não quero pessoas perguntando sobre meu podcast. Não que sejam daqui, entendeu? Não que eu tenha que conviver diariamente. Não que eu tenha que ter uma conversa um dia. Mas... é isso. Eu recebi alguns elogios bem legais dos episódios passados. As pessoas foram legais. Eu me sinto um pouco estúpido, tá? De estar fazendo isso. Mas é uma coisa que eu gosto. Então acho que eu não devia me sentir assim. Por que eu me sinto assim? Enfim, uma pessoa comentou no YouTube, eu acho, que eu não devia desistir disso, que eu tinha, sei lá, carisma, não sei. Hoje eu não tô tendo carisma nesse episódio, me perdoem. Mas ele comentou algo assim e foi bem legal. Na época não, né? Tipo, quando eu li esse comentário eu fiquei bem feliz. Eu fiquei, meu Deus, ai, eu tô fazendo a coisa certa, tô pegando o público que eu queria. Porque eu estudei bastante antes de começar a fazer isso. Então, gente, eu falo brincando, tá? Que eu não tenho pretensão e tal, porque sempre tem. Sempre tenho. E não é algo aleatório também, porque senão eu poderia nem estar fazendo. É uma coisa que eu quero e eu gosto mesmo de fazer. E é uma conversa mesmo, né? Como eu tinha dito nos episódios passados, novamente, capitulando, né? É uma zona de conforto, tanto pra mim quanto pras pessoas que estão ouvindo. E eu quero ser bem, sabe? Ter essa liberdade de falar e agir aqui. Assim como eu quero que vocês tenham a liberdade de comentar sobre, de pensar e tudo mais. Mas enfim, gente, basicamente essa foi uma atualização da minha vida. Eu nem sei. Ai, que susto! A minha avó deu um grito ali porque eu tô usando o quarto dela pra gravar e meu avô veio até ela e falou tipo assim, não, não entra agora. Inclusive, hoje é aniversário dela, tá? Eu quero todo mundo comentando parabéns, vó do Cauã, seja no TikTok, seja no Spotify, seja no YouTube, gente, comentem feliz aniversário, vó do Cauã. Muitas trends surgiram, o Morango do Amor, a Luva do Amor, a Tudo do Amor. É assim, falta o amor, né? Falta o amor, às vezes falta o amor. Durante esse meu período também, muitas coisas políticas do mundo. Foi... Que porra é essa? Sabe, o que tá acontecendo? Essa semana, tava tendo coisa sobre o PEC da blindagem, né? Eu fico muito chocado como isso ainda é uma possibilidade, como as pessoas ainda levam isso para uma aprovação, ou como isso... Que porra é essa? Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Graças a Deus, hoje falaram que foi recusada, né? Meu Deus do céu. Eu esqueci do detalhe que o Spotify pode derrubar meu podcast, né? Se eu falar essas coisas, ou não. O YouTube sim, então acho que nem vai pro YouTube esse vídeo. Mas... Eu queria muito falar sobre uma coisa aqui, mas eu não vou não. Porque acho que vai pra um patamar muito diferente do que eu quero. Eu lembrei do Ítalo Santos. A gente precisa mesmo falar sobre isso? Eu acho que adorei bastante ver ele na cadeia. Eu gostei muito. Eu amei. A Virgínia vai ser a nova rainha de bateria? Eu nem li também. Eu não posso. Eu não tenho muita. Eu tô fazendo propaganda pra Samsung durante todo esse episódio. Então, Samsung, por favor. Eu sei que você também tem câmera. Enfim. A Virgínia sambando, né? Sambando mesmo é um pouco difícil
é um pouco complicado, né? Sambando mesmo. Fugindo um pouco desse assunto de pessoas da internet que eu não gosto e acontecimentos estranhos, vocês viram que descobriram uma nova espécie? Isso é bem legal, tá? Isso é uma coisa bem legal. Descobriram uma nova espécie de esperança. Sabe aquele bichinho, um inseto verde? A esperança. Descobriram uma espécie nova que, pra mim, é idêntica a um carrapato estrela enorme, só que com menos perninhas, né? Eu acho. Quantas perninhas tem um carrapato? Pra mim que tem, tipo, três de cada lado, mas eu posso estar bem enganado também. Só que é verde, né? Obviamente. Ela tem uma bundinha bem gordinha, assim. E ela tem umas pernas bem assim, ó. Juro pra vocês, tá? Ela tem uma perna bem assim e é espinhosa. Uma perna super espinhosa. Terrível, gente. E ela faz um barulho muito estranho quando ela tá. Quando ela mexe as duas perninhas juntas, assim. Disseram eles, cientistas, pessoas estudiosas, inteligentes, capazes. Eu não tô falando na ironia. Puta, esqueci como fala ironia, porra. Não é na ironia. Eles realmente são foda. Muito mesmo. Eu queria muito ser eles. Eu queria muito ter um terço do cérebro deles. Mas enfim. Que é pra afastar predadores. Mas é isso, gente. Foi uma atualização. Eu creio que eu vou estar com mais frequência agora, de verdade. Antes eu tinha falado que eu queria postar todo sábado. E eu fiz isso por uma vez na eternidade. E talvez aconteça mesmo. Eu acho que eu vou fazer um hoje. E sábado tem chances de eu fazer mais um. Agora eu também tenho um computador, tá? Porque eu tô chique. É um computador de guerra. É um computador de guerra, mas eu tenho ele, então é mais fácil pra mim pra poder fazer e postar o episódio. Que inclusive era uma das coisas que eu devia ter falado, que tava me pedindo um pouco de fazer isso com frequência. Que era que eu não tinha um computador, não tinha como postar os episódios do meu celular. Não, o Spotify não deixa. Não tem como. Você tem que fazer o upload do episódio é, pelo computador. Tem que fazer o upload do episódio por um computador. E não tava dando, não tinha, né? Então eu tinha que sair daqui, ir lá na casa da minha tia, que é muito longe daqui, é depois da minha faculdade, e postar. E eu não ia lá toda semana, eu também não tinha carteira de motorista ainda. Agora eu tenho. Mas também não vou lá sozinho pra postar, porque eu tenho muito medo de dirigir, eu odeio dirigir. Mas coisas da vida, né? Experiências e. É isso. Eu queria dizer que muito obrigado pelas pessoas que comentaram e engajaram a minha ideia e minha cabeça maluca de criar um podcast, de fazer episódios. Provavelmente essa semana sai mais algum, porque eu tô meio assim. Espero que vocês tenham gostado da atualização que eu trouxe. E desculpa que eu tô sempre meio acabado, né? Mas vai continuar assim. Vai continuar assim. Tem algumas novidades que eu quero contar pra vocês e que vocês vão ficar sabendo de alguma forma. Beijinhos, até a próxima.